Fala galera, Capitão Firo aqui para mais um plantão Star Trek Retro Nova News. E gente, hoje dia 16 de maio de 2025 é o aniversário de 12 anos do filme Star Trek Into Darkness, que foi no ar aí então no dia 16 de maio de 2013, 3 anos depois do filme que deu origem à Kelvin Timeline. Esse filme então que é o meio da trilogia Kelvin, né, ou a trilogia J.J. Abrams, e o 12º filme para o cinema de Star Trek. Gente, basicamente toda a equipe do filme de 2009 voltou para fazer esse filme aqui. Então é direção do JJ, certo? Produção do JJ, do Lindelof, e roteiro do roteiro do Robert Orci, do Alex Kurtzman e do Lindelof, que também tem crédito de roteiro nesse filme. A música é do Michael Giacchino, a produção é da Bad Robot, tudo bem? Então, praticamente todo mundo volta para esse filme, incluindo a maior parte do elenco, com Chris Pine como James Kirk, Zachary Quinto como o Sr. Spock, Carl Urban como o Dr. McCoy, Zoe Saldanha como a Nyota Uhura, John Cho como o Sr. Sulu, Simon Pegg, Anton Yelchin como o Chekhov, Bruce Greenwald como o Almirante, agora Almirante, Christopher Pike, e também ainda tivemos o retorno de Chris Durham, filho do James Durham aí, como o Sr. Kyle, chefe de transportes. Também tivemos o Deep Roy voltando para o papel dele lá de Killer, né? Qualquer coisa assim que fala. E também tivemos Leonard Nimoy, o Spock Prime, retornando numa participação especial nesse filme, bem menor que a participação dele do filme de 2009, mas está no filme. Junto com eles, entrando para o elenco, está Benedict Cumberbatch como o comandante John Harriman, que depois a gente vai... John Harrison, né? Isso. Que depois a gente vai descobrir que, na verdade, era Khan Noonien Singh, Alice Eve como a doutora Carol Marcos, e Peter Wheeler, é o Robocop aí, certo? Peter Wheeler, certo, no papel do pai dela, o almirante de frota Marcos. Se lembrando que isso aqui se passa numa linha alternativa que nós chamamos de Kelvin Timeline, então que seria um universo paralelo. O filme se passa no ano de 2259, ou melhor, um ano depois dos eventos do filme Star Trek 2009. Apesar do filme, na verdade, ter se passado quase 4 anos depois, sendo que é 2009 para 2013. O que eu vou falar a verdade para vocês, eu acho que foi um erro passar tanto tempo, por causa que o filme de 2009 foi um grande hype e eles deixaram perder um pouco desse hype, esperando 4 anos para fazer a sequência. Essa sequência devia ter saído no máximo 3 anos depois do lançamento do filme de 2009, mas fazer o que? É o que tivemos. Até aí, esse filme é a maior bilheteria da franquia, certo? Vendendo aí, fazendo em bilheteria mundial 467 milhões. Porém, o orçamento também é o maior já visto na franquia, 190 milhões, fazendo que com um orçamento tão grande quanto esse, faz com que o filme não foi um sucesso tão grande, sendo que ele não chegou a triplicar o seu valor. Ok, que mais que dobrou, então foi um bom resultado, e ainda vendeu 80 milhões em DVD e Blu-ray, mercado que já estava morrendo aí em 2013, por causa que a guerra dos streaming estava começando, então o mercado DVD e Blu-ray já não era tão forte, e mesmo se você somar as vendas do mercado de Blu-ray e DVD, você ainda não triplica o orçamento do filme, mas não quer dizer que o filme não foi bem, foi a melhor bilheteria que um filme de Star Trek já fez, se você não ajustar para a inflação, porque ajustando o filme de 79 ainda é o maior filme de todos os tempos. Falando no filme de 79, os uniformes de almirantes vistos nesse filme são uma cópia, não perfeita, tem umas diferenças, mas são uma cópia do uniforme de almirante visto usado por William Shatner no filme de 79. E essa não é a única curiosidade. Se você olhar na mesa do Almirante Marcos, a gente vai ver algumas velhas conhecidas como a Enterprise CXV-330, a NX-01 também está lá, a USS Kelvin, a Fênix, a nave do Zefan Cochrane, a Ares 5 também tá lá, e até um projeto da Vengeance, que deveria ser uma nave secreta, mas estava lá na frente da mesa do Dr. Marcos para qualquer um ver. Inclusive tem uma cena cortada que eles deveriam subir a câmera e você ia ver uma classe Constitution original, um pouquinho remodelada, mas uma classe Constitution original, como da série clássica. Interessante isso, poucas pessoas sabem dessa pequena
curiosidade. Aliás, é nesse filme que a gente descobre que a fala do Capitão Kirk, indo onde nenhum homem jamais esteve, que já tinha sido dita pelo Zefan Crocken em Star Trek Enterprise, na verdade seria o juramento dos capitães. Mas a gente não pode falar que isso é na época do Kirk, porque do Kirk e do Shatner, quero dizer, porque são linhas paralelas, então, né, nem tudo ali tá certo, nem tudo ali é a mesma coisa. O filme tem uma nota de 7.7 no IMDb no momento dessa gravação, e no Rotten Tomatoes ele não tem notas tão boas assim como Star Trek 2009, sendo que ele tem 84% da crítica e 89% do público, o que ainda são notas muito boas, mas não na casa dos 90% que nem o filme 2009. Porém, com os anos o filme foi acusado diversas vezes de ser, na verdade, um thriller de ação e meio que Star Trek para idiotas ou Star Trek for Dummies, o que eu vou concordar que, apesar de eu achar o filme extremamente divertido e apresentar para ele, normalmente quando eu apresento para amigos que não são fãs de Star Trek, gostam bastante do passo rápido das cenas de ação, de verdade, se você parar para pensar no plot do filme, ele não é tão inteligente assim, não é verdade? Algumas curiosidades: o Kirk leva 72 torpedos para dentro da Enterprise, e é exatamente o que é dito na série clássica do número de sobreviventes da raça do Khan lá na SS Botany Bay, que seriam 72 sobreviventes, um para cada torpedinho, não é verdade? Aliás, por que eles estão dentro do torpedo é meio que inexplicado no filme. Mas o filme também tem alguns outros probleminhas, como a Enterprise sair de Cronos no quadrante beta e chegar no quadrante alfa em segundos em Dobra, como se Dobra fosse mágico, uma batalha entre a Enterprise e a USS Vengeance, né, certo? Na Terra, quer dizer, além deles terem construído ali, né, em Diadema, perto de São Paulo, como assim, eles construíram em Plutão, dentro da coisa, a seção 31 construiu uma nave secreta no sistema solar da Terra, e depois a Enterprise luta com uma nave secreta dentro do sistema solar terrestre. Ninguém da Frota Estelar percebe, nem uma navinha na sede da Frota Estelar vai lá olhar por que tem uma nave com um design estranho batendo na nave capitânia. O filme tem desses problemas. O J.J. Abrams mesmo deu uma entrevista falando que tem muita coisa no filme que ele colocou porque os amigos dele falaram que was going to be cool, ia ser legal, tá? Mas não quer dizer que ele se arrependeu de ter feito o filme de maneira nenhuma. O filme foi um sucesso para a carreira do J.J. Abrams, do Robert Orci, do Alex Kurtzman e do Damon Lindelof. Agora, uma curiosidade brasileira desse filme é que o Selton Mello, ator aí brasileiro famoso, Selton Mello, deu uma entrevista uma vez falando que lhe foi oferecido um papel nesse filme e que ele recusou o papel porque ele só poderia receber o script depois que ele assinasse, e ele teria dito não porque o script era um segredo e ele falou que só aceita papéis se recebesse antes. Gente, eu não faço ideia, mas vendo os papéis do filme e as pessoas que ele colocaram, será que ele recusou o papel do Khan? Será que era o Khan que ele recusou? Não sei, porque vamos lembrar que o Montalban, apesar do Khan ser um guerreiro Sink, que é uma coisa bem mais asiática, tudo bem, o Khan, o Ricardo Montalban era latino, então às vezes ele tá procurando latino, e eu acho um absurdo eles terem escolhido o inglês. Benedict Cumberbatch é um ator maravilhoso, e nos quadrinhos que não são nem um pouquinho canônicos, eles explicaram que o Almirante Marcos teria feito ele passar por alterações cosméticas para ninguém descobrir quem ele era de verdade e ninguém reconhecer uma figura histórica tão famosa quanto o Khan na história da Terra, mas isso também não pode ser colocado como canônico porque é quadrinhos, tudo bem? Gente, na história, tá? Depois do que aconteceu no filme de 2009, o Almirante Marcos, que é o cabeça da Frota Estelar e também o cabeça de uma divisão secreta da Frota Estelar chamada Seção 31, começa a vasculhar o espaço por tecnologias para enfrentar os inimigos. É quando eles encontram a adormecida SS Botany Bay. Ele acorda o líder da SS Botany Bay, Khan Noonien 5, e treina ele na Seção 31, dando para ele a identidade de comandante John Harrison, para desenvolver armas para a Seção 31. Então, diferentemente do Khan da Ira de Khan lá de Star Trek 2 ou da série clássica, que era extremamente inteligente, mas não tinha o treinamento, a experiência espacial que o Kirk e o Spock tinham, que faz ele perder a Batalha de Mutara, esse Khan foi treinado pela Seção 31 com as técnicas da Frota Estelar e tinha todas as vantagens, tudo bem? Voltando. O Khan
desenvolveu torpedos e colocou a tripulação dele nesses torpedos, e então o Almirante Marcos pretende usar esses torpedos para uma guerra contra os Klingons. Para salvar a tripulação dele, do Khan, ele faz um ataque terrorista numa base da Frota Estelar na Terra, o que faz com que os grupos de almirantes se reúnam. Na outra parte da história, o Capitão Kirk, certo, está sendo rebaixado depois que o Spock teria contado que ele quebrou a primeira diretriz para salvar uma raça da morte, certo, e teria sido rebaixado para primeiro oficial do Enterprise, com o almirante Christopher Pike voltando ao comando da Enterprise. Ele, como primeiro oficial do Pike, é chamado para essa reunião e então, tentando matar o Almirante Marcos e os principais cabeças da Frota Estelar, o John Harrison /Khan tenta matar todo mundo, mas ele é impedido pelo Capitão Kirk. Quem acaba morrendo é o Pike, o que faz com que o Kirk volte para o comando da Enterprise. E então o Almirante Marcos entrega a Enterprise de volta para o Kirk e para o Spock, para sua turma, para ir atrás do Khan, que estava escondido no planeta natal de Cronos, onde o Almirante Marcos esperava que o Kirk usasse os torpedos modificados pelo Khan para destruir Cronos e assim causar uma guerra. Porém, em vez do Kirk fazer isso, ele, o Spock e o Uhura capturam o Khan e descobrem sua identidade real. Agora, Kirk, sendo perseguido pela nova nave da Seção 31, muito mais poderosa que a sua Enterprise, comandada pelo Almirante Marcos, tem que decidir se ele vai revelar toda a conspiração criada pelo Almirante Marcos ou pelo Khan e salvar a tripulação ou não. Gente, é isso. Esse é o plot, esse é o filme. É mais longo quando eu falo de filme, porque filme tem coisa longa, filme tem plot longo, filme tem muita gente, tá? Pra ser comentado. De novo, tem muitas coisas meio insanas no plot desse filme, mas não deixa de ser um filme extremamente divertido. E se você tem aquele amigo que só gosta de coisa rápida, só gosta de ação, esse talvez seja um bom filme para você apresentar Star Trek para ele e apresenta primeiro 2009 que ele também vai gostar. Gente, então é isso. Curte, por favor. Comenta, fala pra mim o que você acha do filme, se você gosta desse formato que eu tô fazendo dos plantões retrôs ou não. Compartilha, manda esse vídeo pra alguém para conhecerem mais o canal. E, gente, se for possível, se comportar no seu bolso, o que mantém as luzes acesas, o que faz esse fã-clube continuar, são os sócios que pagam a gente mensalmente e recebem as nossas publicações como a revista Diário de Bordo. Então não é só dar dinheiro pra gente ficar vivo, não. Vocês recebem coisa em troca, mas a gente precisa desses sócios para manter o fã-clube vivo. Tá tudo aumentando. Valor da tinta, valor do papel, valor da gráfica, valor do editor, tudo tá ficando mais caro e a gente precisa de mais sócios para conseguir manter a publicação no nível que tá. Então, por favor, se puder, gente, venha ser sócio. Se você era sócio, volta, vai lá em Nova Frota BR e ajuda a gente. É isso aí. Falou, galera!